Olá, boa tarde. Está no ar o Daily Alice Journal, segunda edição. A seguir, região com muitas viúvas no Brasil. O furto de uma importante obra. O aumento da demanda elétrica no país. Boa tarde a todos. E é isso mesmo, Elias. A região é que tem a maior proporção de adultos que perderam ou maridos ou mulher. Ao contrário da região norte, que é a região onde tem a menor concentração de viúvos. Cerca de apenas 4% da população é viúva na região norte. A nossa imprensa acaba de receber a notícia que a obra Liberdade Guiando o Povo, do autor Eugène Delacroix, foi roubada do Museu Louvre, em Paris. Estamos agora com o repórter Samuel Paulo, que nos dirá mais informações. Então, Samuel, como está o andamento do caso? Olá, Elias. Nossa equipe acabou de receber a informação de que a obra Liberdade Guiando o Povo, do artista Eugène Delacroix, foi roubada há aproximadamente 40 minutos do Museu do Louvre, em Paris. Os policiais ainda não possuem muita informação sobre o caso, apenas que os bandidos fizeram reféns. Lembrando que esse quadro tem um valor comercial de aproximadamente 791 milhões de reais. Liberdade Guiando o Povo é uma obra romancista do francês Eugène Delacroix, que observava da janela do seu quarto as revoltas populares que ficaram conhecidas como as Três Gloriosas, do dia 27, 28 e 29 de julho de 1830, que significaram a queda do rei Carlos X, o último rei da família dos Bourbons. Sobre uma nova perspectiva completamente diferente da que se conhecia até então, as revoluções do século XIX foram marco de grandes mudanças sociais, políticas e culturais. Na Inglaterra, a voz da burguesia e da revolução ganhavam cada vez mais espaço, enquanto que na França era a vez de uma revolução política. Assim como no seu contexto, as obras ficaram cada vez mais complexas, repletas de figuras, mensagens e significados ocultos a respeito dos episódios históricos. A obra apresenta em seu centro uma figura feminina, que é uma alegoria à liberdade. Mostrando seu torso seminu, carrega em uma mão um fuzil com a baioneta armada, em outra, a bandeira revolucionária francesa. À esquerda, vemos um representante da burguesia e um trabalhador com gorro e camisa branca, seguido de uma multidão, onde se vê até mesmo um representante do exército napoleônico. Ao lado da mulher que ocupa o centro há um menino armado, que representa os jovens e adolescentes que lutaram na revolta. Ao chão vemos corpos caídos. Cada personagem da obra representa uma classe social que participou da revolta. Esta obra pode ser considerada exclusivamente romancista pelo fato de apresentar uma forte defesa dos ideais nacionalistas, unindo-se ao tom épico que a imagem apresenta, caracterizando o romantismo a respeito da busca pelos contos medievais, de tom heróico. É realmente uma pena. Aguardamos mais notícias em breve. A seguir, mulheres possuem mais estudos que os homens. Enquanto os homens estudam em média 7,5 anos, as mulheres passam cerca de 8 anos estudando. Os dados revelam que até os 18 anos de idade, eles são maioria nas escolas. A situação se inverte quando chegam à fase adulta. Apesar desse fato, as mulheres ainda recebem salários inferiores aos dos homens. Enquanto eles possuem uma média de R$ 2.000 ao mês, elas, ocupando o mesmo cargo, recebem somente R$ 1.000. Agora vamos falar sobre o agronegócio. A expectativa de produção para a safra paranense de verão de 2021 aponta para um volume de 24,4 milhões de toneladas de grãos. Segundo o relatório mensal do Departamento de Economia Rural, a produção de trigo apresenta um recuo em relação às expectativas iniciais, mas ainda assim será a maior produção no estado nos últimos 3 anos. Apesar de ainda irregulares, as chuvas que estão ocorrendo no estado ainda nessas últimas semanas contribuíram para a recuperação de um plantio de safra com grãos de verão de 2020 e 2021, que estava bastante atrasado. Houve a recuperação no plantio de soja, milho, feijão e também foi acelerada a colheita de trigo, que está em processo de finalização. Confira agora as consequências do descarte incorreto do lixo eletrônico.
Em um mundo conectado como o que temos hoje, são inúmeros os dispositivos eletrônicos que estão à nossa volta. E com o consumismo ganhando cada vez mais espaço e o lançamento de novos produtos por parte de grandes marcas internacionais, a questão que fica é: será que conseguimos dar conta de fazer o descarte adequado de tantos produtos? Pilhas, baterias de notebooks, smartphones, controle remoto dos mais variados aparelhos. Um mundo mais conectado exige mais baterias, mas também é necessário um controle maior a respeito do descarte delas. O problema das baterias é os compostos químicos que estão em seu interior, como chumbo, mercúrio, níquel e cádmio. São capazes de causar doenças renais, cânceres e no meio ambiente a contaminação dos lençóis freáticos. Você com certeza já deve ter ouvido falar em algum momento que alguma pilha velha em um aparelho está vazando. Pois bem, esse efeito realmente acontece. E os compostos químicos do seu interior são tóxicos, sendo prejudicial à nossa saúde e à natureza. A Associação Cristã de Assistência Social Acridas, com sede em Curitiba, recebeu doações de resíduos sólidos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, materiais que ajudaram a levantar dinheiro para uso nos projetos da instituição. A instituição recebeu o volume equivalente a um caminhão de coleta seletiva de lixo eletrônico, 20 litros de óleo de cozinha e mais de 10 caixas de roupas usadas. O repasse do lixo eletrônico a uma empresa parceira, que faz o descarte correto dos resíduos. A associação vai usar o dinheiro para investir nos projetos e programas destinados às 70 crianças que atende. Dicas para sair do vermelho. Você sabia que muitos brasileiros têm dificuldade na hora de sair das compras e poupar um pouco de dinheiro? Veremos agora algumas dicas financeiras com a repórter Emily. A palavra matemática pode até te assustar, mas não se preocupe. A matemática financeira não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela é uma ferramenta bastante útil, tanto na hora de cuidarmos das nossas finanças pessoais, quanto daquelas que pertencem a uma empresa. Temos que ter em mente a importância de organizarmos a nossa gestão financeira. O quanto gastamos em um mês, o que gastamos em outro, são pequenas coisas que fazem a diferença. Entender os conceitos de PMT e PV é muito importante também. PMT se refere a pagamentos efetuados ou pagamentos recebidos, como a prestação fixa de um empréstimo, por exemplo. Já a PV é a sigla para valor presente, o ponto de partida de uma aquisição. Um jeito bem simples de calcularmos os juros simples, que é uma vertente da matemática financeira, por exemplo, é através da fórmula capital multiplicado pelo tempo multiplicado pela taxa. Vamos a um exemplo. Você faz uma compra no valor de R$1.000. Esse é o seu capital. A taxa de juros aplicadas é de 2% ao mês. Para o cálculo, a porcentagem é convertida em número decimal, ou seja, 0,02. A operação foi programada para 5 meses. Esse é o tempo. Logo, a fórmula vai ser aplicada é a seguinte: juros igual a R$1.000 vezes 0,02 vezes 5, que é igual a 100. O custo final da sua operação, com o acréscimo do juros simples, será de R$100, o que significa dizer que a sua compra a prazo representará uma despesa de R$1.100. Veremos agora algumas estatísticas feitas pelo último balanceamento do IBGE. Segundo a PNAD contínua do IBGE, Salvador é a capital com maior proporção de negros do Brasil, com 82,1%. Também de acordo com a PNAD contínua do IBGE, cerca de 80% da população baiana tem antepassados africanos. Segundo o PNAD, em 2014, apenas 63,5% dos domicílios do Brasil tinham coleta de esgoto instalada, o que são 24,5 milhões de casas sem o serviço. A estatística realizada e publicada no Anuário 2018-2019 da Alta diz que o Aeroporto Internacional Tom Jobim, em Rio Galeão, é o 9º mais movimentado da América Latina. Segundo estatísticas do IBGE, a cada 5 minutos, pelo menos 4 helicópteros decolam ou pousam na cidade de São Paulo. Veremos agora com o comentarista Pedro algumas informações sobre a demanda da energia elétrica no Brasil. É com você, Pedro. Então, eu vou falar sobre o aumento da demanda de energia elétrica e algumas fontes renováveis. O aumento da demanda de energia elétrica ele é a causa também para mais construções de usinas hidrelétricas. E mesmo elas não sendo poluentes para o nosso ar, elas ainda têm um grande impacto ambiental por conta que elas represam muita água para que consigam mover as turbinas na produção de energia elétrica. O consumo de energia elétrica no mundo cresce cerca de 2% ao ano. Isso poderá dobrar nos próximos 30 anos
se continuar como as tendências atuais do consumo de energia. Para resolver alguns desses problemas, podemos utilizar algumas fontes renováveis, como por exemplo a hídrica, que é uma fonte de energia da água dos rios, a solar, que é de energia solar, a geotérmica, que é energia do interior da Terra, a oceânica, que é energia das marés e das ondas, e a eólica, que é uma energia dos ventos, que também é considerada uma das energias mais puras por conta de ser dos ventos. Devido ao tamanho do território brasileiro e diversos fatores sociais e econômicos, o Brasil conta com uma matriz energética bastante diversificada. As regiões férteis oferecem uma região grande para a produção de energia a partir de biomassa, enquanto que grandiosos rios e bacias são fontes para energia da maioria de nossas casas, né? Em regiões mais secas, planas, como o norte, nordeste, por ali, o incentivo à produção de energia a partir da energia eólica se tornou muito atrativo. A Associação Brasileira de Energia Eólica mostra que a capacidade instalada no país chegou a cerca de 16 gigawatts na primeira metade de 2020. São 637 parques eólicos, 7.738 geradores, com cada vez mais parques eólicos operando. Em 2020, o Brasil chegou à 7ª posição do ranking mundial. Pausa ou paro? Já pausou ou não? Não. Então pausa! Antes de encerrarmos, vamos para o nosso momento cultural. Então, eu vou falar sobre uma obra do romantismo. Eu escolhi a obra O Cabeleira. O Cabeleira é uma obra do autor Franklin Távora, e essa obra foi uma das que iniciou o regionalismo no nosso país, no Brasil. Ela tem uma temática do sertão nordestino, que era inclusive o principal tema das obras do Franklin Távora. Bom, chegamos ao final de mais uma edição. Ficaremos por aqui e você fique com a programação normal. Fique agora com Pica-Pau. Boa tarde.